Ó, já estou gravando. Aí assim que eu terminar aqui, eu já converto o arquivo e mando por e-mail do Felipe, ele está botando no Drive, tá bom? Bom, eu lembro que semana passada, né? Eu estava explicando para vocês em relação em relação a como que as células, eu até falei, deixei para vocês uma questão, e eu acho que está muito claro na cabeça de vocês e de todo mundo, em relação à sinapse, né? Encontro celular, toque celular, enfim, e simplesmente eu não fui muito à frente, eu parei em que é sinapse elétrica e sinapse química, eu acho que isso já tá bem elucidado para vocês. O que me importa hoje, na verdade, independente de qual sinapse é, porque isso eu vou falar no próximo assunto, que é a parte de transmissão, e especificamente para vocês o que vai importar é a neurotransmissão entre neurônios, né? A aula que antecede, que é essa, é claro que antes de você entender como o potencial elétrico se propaga pelo cérebro, ou um feixe nervoso, por exemplo, que vai para a parte periférica, para a musculatura, enfim, não importa. É importante entender como que ele é gerado, como que você gera uma corrente elétrica. Eu já até comecei a falar sobre isso, ou seja, de repente através da membrana. Ou seja, a membrana tem um papel fundamental quando você fala da função dela. E quando eu tinha falado, havia falado para vocês, ou quando vocês tiveram aula no ensino médio, segundo grau, nem sei como é que chama isso hoje, e de repente, o professor de biologia, aí tem o de fisiologia, que já, né, que já trata de vários assuntos. Você, na verdade, você simplesmente fala que papel de membrana celular é simplesmente selecionar o que vai entrar, o que vai sair. Na verdade, esse selecionar o que vai entrar, o que vai sair, é simplesmente fazer essas diferenças entre os íons ficarem diferentes de propósito, certo? Então, quando, já vou adiantar aqui, já vou mostrar para vocês, mas quando nós falamos que, isso no nível celular, tá? Não a célula, para uma questão celular, quando você compara vários íons, né? E na verdade, eu já tinha falado, se não me engano, que de vários que existem, quatro íons, são importantes para a gente ter um entendimento daqui de hoje e para frente, principalmente quando você vai falar de farmacologia, e até na próxima aula, mais para frente, quando eu terminar essa de neurotransmissão, que quatro íons são importantes, né, para a gente entender. Como assim entender onde ele está, qual que está fora e qual que está dentro, em maior concentração, certo? Daqui a pouco eu mostro o slide aqui, nada você precisa decorar, mas quatro são importantes. Um deles é o sódio, um íon sódio, outro é o potássio, outro é o cálcio e o último é o cloreto. Então hoje eu vou falar algo a respeito, basicamente entre o sódio e o potássio, mas basicamente a célula, em relação a ter esse papel de falar que ela vai selecionar o que vai entrar, o que vai sair, na verdade é criar essa diferença iônica do lado de fora comparado com o lado de dentro. Então você sempre vai achar esses íons, se você pudesse medir, dá para medir a concentração, eles nunca vão estar iguais. Esses quatro, principalmente, eles nunca vão estar em concentrações iguais, ou seja, um vai estar mais concentrado lá de dentro, praticamente nada fora. O outro vai estar mais fora e praticamente, ou seja, eles vão estar desproporcionais, né? E isso não é por acaso, isso é de propósito, isso gasta energia. Isso tem um motivo. Então, quer ver? Vamos lá compartilhar aqui. Compartilhei aqui com vocês minha telinha. Vamos lá, isso eu já tinha falado para vocês, etc e tal. Falei do neurônio, né? O que é uma sinapse elétrica, até dei um exemplo da sinapse elétrica, que não está me importando muito. Quando elas se tocam aqui, né? Você tem as famosas gap junctions, né? Na verdade, simplesmente são sinapses elétricas e existem poros, né? Canais que, na verdade, nunca se fecham, eles sempre ficam abertos, como se fossem caninhos aqui, proteínas que ficam abertas. A gente chama de gap. Os livros de fisiologia acabam portuguesando isso. Você lê o livro de fisiologia lá, Margarida de Melo Aires, o Gaito, enfim, ele traz como gap, inclusive, em português. Ou poros, que dá no mesmo, né? Então, permite uma livre passagem de apenas íons de um lado de uma célula para outro. Ponto. Mas o ponto é isso daqui. Ó. Quando você vai pegar isso daqui, o que fica meio complicado
Complicado não. O que fica, às vezes, difícil de ler pela primeira vez, sem ter uma base no livro de fisiologia, é como que esse potencial é gerado, ou seja, como essa corrente elétrica é gerada, como uma célula faz isso. Ah, professor, tipo a célula lembra uma pilha? Mais ou menos. Como se ela pudesse gerar corrente elétrica. A célula, qualquer uma. Só que, como eu disse para vocês, nós sempre usamos como exemplo o neurônio. Porque o neurônio é uma célula especializada nisso, faz isso com excelência. E não só é capaz de gerar, é capaz de propagar por entre eles, por entre ele e eles, né? Então, na verdade, é meio estranho, porque quando você pega para estudar, você vê muitos desenhos desses aqui. Ó. Os livros, basicamente no início, de como ele vai tentar explicar como que o neurônio não propaga, por enquanto, mas como ele dá esse start, ou seja, como ele gera uma corrente elétrica, o que está inserido em potencial de ação, né, que eu falei que a gente tem que gastar potencial de membrana, ele começa a colocar desenhos dessa forma. E quando você vai ler o texto, é extremamente estranho, é difícil, porque falta alguma base. Então, olha só, preste atenção. Quando você olha isso daqui, tem um neurôniozinho, bonitinho, desenho esquemático, óbvio, né? Uma analogia, um neurônio. Sempre que você vai observar um neurônio em repouso, quando ele não está fazendo nada, tipo assim, em repouso, quando ele não está gerando corrente elétrica, os livros vão fazer assim, ó. Eles vão colocar um monte de sinalzinho positivo do lado de fora, tá vendo? Como ele fez aqui, e um monte de sinalzinho negativo do lado de dentro. Aí, o que te dá a impressão, que olhando só aqui em cima, você fala assim, então, do lado de fora tem cargas positivas, sei lá, um íon com carga positiva, sódio, potássio, né? E do lado de dentro, quando está em repouso, tem íons de carga negativa. Então, quando a gente fala em íons, você tem aquele clássico, né? Eu não vou conseguir botar subscrito, mas você tem o sódio, por exemplo, que é positivo, né? Você tem cloreto, que é negativo, por exemplo. Então, na verdade, são íons, que tem uma valência positiva e uma valência negativa. Então, você pode pensar assim, do lado de fora, então, aqui, eu encontro qualquer íon de carga positiva e do lado de negativo. Pois é. Mas, lembre-se que não existe carga elétrica negativa, não existe corrente elétrica negativa. E fica difícil de você entender isso daqui. Fica difícil. E eu já vou adiantar algo para vocês. Sabe o que eu vou adiantar para vocês? Deixa eu só correr aqui para frente para mostrar a figura, aí eu já adianto para vocês. Ó. E já vou adiantar aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Não. Deixa eu pegar a figura mais bonitinha aqui, que eu vou voltar lá. Aqui. Vamos pegar essa aqui. Vamos pegar essa aqui. Só depois eu volto lá. Então, por exemplo, se eu pegar uma célula, uma membrana da célula aqui, por exemplo, sempre, por natureza, isso você não pode esquecer. Esqueça valores numéricos que estão aqui na tela. Você não pode esquecer o quê? Que em repouso, uma célula, ela do lado de fora, ela sempre terá mais íons sódio. Pois é, então, se você olha isso aqui, por exemplo, você fala, ok, entendi, porque o sódio, ele está lá demonstrado que tem uma carga positiva. Sódio. Perfeito. Então, é normal. Então, se eu fosse medir a quantidade de sódio aqui dentro, muito grande. Lá de dentro quase não tem da célula. Qualquer célula é assim. Só que o neurônio, a gente usa o neurônio que é mais fácil. Perfeito. Aí você pensa, beleza, então estou entendendo. Porque se o lado de fora tá, existe um monte de carga positiva aqui, é um sinalzinho de mais, é porque tem um íon de carga positiva, o sódio. Então, se dentro tem um monte de traço negativo, significa que tem um íon de carga negativa. Não. Logo, o que fica difícil de, às vezes, a gente entender no livro, que ele começa a explicar, quando a gente não tem muita base, é algo desse tipo aqui, ó. Se você pegar, por exemplo, assim, ó. Opa. Se você pegar, por exemplo, uma célula qualquer, né? Você sempre vai encontrar do lado de fora sódio. Como eu disse para vocês. Vou botar o mais aqui. O mais ele fica em cima, mas eu vou fazer sobre subscrito aqui. Tá aqui. Então você vai encontrar uma grande quantidade de sódio. Muito.
muito sódio, rico em sódio. Lá de fora, muito rico em sódio. Fácil, beleza. Fazer o núcleo da célula. Muito rico em sódio. Ah, então é por isso que se tem um monte de sódio do lado de fora, aqui em repouso tem um monte de carga positiva. Tá, mas complica quando o livro vem e fala assim, é do lado de dentro, por natureza, do lado de dentro, por natureza, existe outro íon. Aí você fala, então é o íon negativo. Não, é o potássio. Aí você fala, peraí, tá entendendo? Por quê, professor? Porque o potássio, se você olhar, ele está lotado, ele está dentro, está carregado. Ou seja, dentro eu tenho muito potássio. Beleza, então isso aqui é da natureza de uma célula em repouso. Imagine isso aqui como se fosse um neurônio, desenho clássico. Aí do lado do meio extracelular, sódio pra caramba, encharcado de sódio. Beleza. E do lado de dentro, encharcado de potássio, cheio. Claro, aí se você fosse, por exemplo, comparar sódio com dentro, sódio é muito pouquinho, quase não tem nada. Quase não tem nada. Óbvio, pouquinho. E potássio fora, não tem quase nada. Não tem quase nada. Tá vendo? Então você vê que inverte. Muito sódio fora, potássio. Aí você fala, então peraí. Então, como é que esse desenho vai ficar agora? Ok, eu até entendo que tem sódio aqui, é positivo. E se dentro fica cheio de potássio, a valência do potássio é um íon positivo. E o neurônio, qualquer célula, tá? Se você olhar, tá negativo. Então você, nossa, tá, vamos ler. É umas 3, 4 colunas escrevendo, colunas assim, páginas de coluna. Que difícil, difícil de entender. Pois é, na verdade, a gente só vai entender o que é isso daqui quando a gente lembrar da membrana celular. Porque fica sem coerência você ver você vê assim, vê o desenho e o livro te fala que o lado de fora é rico em sódio e o lado de dentro é rico em potássio, em repouso. É isso aqui. Então você vai ver o desenho e esquematização, você vê cargas negativas dentro. Aí você fala, não estou entendendo. Então, vamos por partes. Primeiro, vou entender por que é isso aqui em cima, depois a gente entende o que está acontecendo em amarelo aqui, o sistema que está propagando. É a corrente elétrica sendo gerada. Então, vamos por partes, né? Perfeito. Vamos vir para cá. Isso aqui são os sinapses, enfim, né? Só para... Aí vira decoreba, não precisa, mas... os dendritos, vocês lembram? O soma e o axônio, né? De um neurônio. Aí você percebe que tem outros axônios chegando, ó. É um tipo de sinapse, né? Para quem não toca, né? Axosomático, ou seja, é o axônio com soma, axossomáticos. Aqui você tem entre os axônios e os dendritos. Axodendríticas. Né? E aqui você tem entre dois axônios, axo-axônio. 3 tipos, entre eles, né? Mas aqui não preocupa muito não. Bom, mas para entender aquilo lá, a gente tem que entender o papel da membrana celular. Porque quando a gente vai tentar entender como que é gerada uma corrente elétrica, a gente tem que tentar entender o que ela faz. E é exatamente ela que faz isso, de qualquer célula, principalmente do neurônio, que é a membrana plasmática. Aquela bicamada fosfolipídica que é formada, enfim. Que, na verdade, serve para quê? Bom, tem múltiplas funções. Né? Aquela que a gente mais imagina, assim, que a gente escuta, de falar de envolver a célula. Sim, a função, ela está lá, está envolvendo uma célula, mas o simples fato de envolver a célula não funciona para a célula para nada. Ah, proteção, claro que não, proteger o quê? A célula, membrana, enfim, envolve. Mas, na verdade, ela é que vai manter as diferenças que são essenciais. Aí vocês vão entender por que essenciais. Porque se não houvesse essa diferença aqui, ó, que eu mostrei para vocês, aqui, ó, isso é incompatível com a vida. Ou seja,
para uma célula gerar um impulso elétrico, especificamente o neurônio, essas diferenças aqui, principalmente entre esses dois íons, tem que ser essenciais, ou seja, mais sódio fora e mais potássio dentro. E não se esqueça que o potássio é uma carga positiva. Então, ela que tem essa função. Então, como está escrito aqui, ó, manter as diferenças essenciais entre o meio extra, do lado de fora, que é o extracelular, e o de dentro. Intracelular, citosol, que é o citoplasma, mesma coisa. Professor, Pois não. se caísse na prova, eu poderia colocar que, no caso, seria uma das funções dela seria a do desequilíbrio, no caso, da célula? Uma das principais Célula dos funções íons. quando a gente no caso aqui dos íons, mas quando a gente fala de função da membrana celular, eu poderia ficar falando 4 anos para vocês, dar um teste de doutorado. Mas nesse caso aqui, a função principal dela é manter esse desequilíbrio iônico, desequilíbrio entre os íons. Isso é proposital. Porque você vai perceber que no momento da aula, se esses íons ficarem iguais de um lado e de outro, a célula morre e ela não consegue exercer sua função. Então, a principal função dela, no caso, o que importa aqui pra gente, mais importa, é o neurônio apaga. Então, a principal função da membrana, de uma maneira geral, é gerar essas diferenças, que é o desequilíbrio, você pode chamar assim também, entre o lado de fora e o lado de dentro. Aí vem o porquê e pra quê. A gente vai entender. Tá certo, falou. Show. Vamos lá. Beleza. Manter e deixo com as organelas envoltas por ela, enfim. Mas aqui, ó, a primeira parte aqui, ó, essencial. Não é se você entender isso aqui, ó. Vou até botar em vermelhinho aqui, ó. Citosol interno é a mesma coisa, ó, vou até botar aqui, ó. Manter essas diferenças. Tá vendo? Ó? É o mais importante pra gente aqui. Ok? Como? Como que ela vai manter as diferenças? Controlando o que entra e o que sai. Então, alguma coisa na célula existe que constantemente ela tem que fazer isso aqui, ó. Ela tem que ficar arrancando o sódio, ou seja, ela tem que pegar o sódio e tem que ficar tirando da célula. Então, alguma coisa faz que ela tem que ficar arrancando esse sódio aqui, ó. Tem que tirar. Ou seja, ela desconcentra o meio interno para fora do sódio, tirando. Então, a membrana faz isso. Isso gasta energia? Gasta. Ah, mas o sódio pode passar pela membrana? Não. Ele tem que passar por um lugar que está gastando energia. Então, ao mesmo tempo, se você sabe que ela controla a entrada de substâncias, ela tem que fazer a mesma coisa com o potássio. Então, ela fica fazendo o que sempre com o potássio? Botando o que está de fora para dentro. Isso é automático. Ou seja, ela arranca o sódio e coloca o potássio. Arranca, tira o sódio e coloca o potássio. Então, essa função é constante de qualquer célula sua, de qualquer membrana sua. Isso em relação a esses dois íons, para a gente entender como é que a corrente elétrica funciona. Só fica com eles na cabeça por enquanto. Tá? Primeiro vamos entender, depois você entender o mais difícil eles. Então, como que ela vai manter a diferença essencial entre os meios do lado de fora e do lado de dentro, extracelular e intracelular, controlando a entrada e a saída, constantemente arrancando isso e constantemente colocando potássio, ou seja, isso, sódio, né? E colocando potássio. Aí você fala, continuo sem entender por que você, professor, mostrou isso aqui. Porque se constantemente, é em repouso isso, tá? Uma célula fica arrancando sódio de dentro dela, você vê que o lado de fora, até falei, tem muito sódio. Aí ele vem e te coloca sinais positivos. Mas, constantemente, ela tá botando o sódio que está do lado de fora para dentro. Aí você vê aqui, ó, um monte de cargas negativas. Mas como, professor? Se o sódio, se o potássio também tem uma carga positiva. Pois é. Então, essa é a primeira coisa que nós temos que entender, que é o potencial, não de ação. O de ação é o que é a corrente elétrica sendo gerada. Primeiro a gente tem que entender o potencial de membrana, ou seja, a membrana ela vai criar todo um mecanismo para que quando houver a necessidade de gerar uma corrente elétrica. A célula em repouso, não fazendo nada, é o que vocês estão vendo aqui, ó,
É o desenho típico de um potencial de membrana, ou seja, a célula está com um possível potencial para disparar uma corrente elétrica. Então, isso que você entendeu, o potencial de membrana. Então, vamos lá, perfeito. O que é o potencial de membrana? É a célula em repouso. É o quanto que a célula está em repouso. Perfeito? Então, vamos lá. Está aqui, bonitinho. Enfim. Vamos lá. Então, você lembra lá do seu ensino lá, a nossa célula é uma bicamada fosfolipídica, né? Você tem a camada fosfórica, a camada lipídica. Aí você percebe aqui, né? Você tem o grupo polar virado para fora e para dentro, ó, a cabecinha aqui, ó, parte fosfolipídica, aqui o fósforo, né? Está vendo aqui? Então, essa parte aqui, que é virada para fora, né? A gente chama de camada hidrofílica, porque tem afinidade à água, o meio extracelular é rico em água, e o meio intracelular, que é o citoplasma, é rico em água, então ela se vira para fora. E essa camada que se volta para dentro, que é o meio da membrana, a gente chama de camada hidrofóbica, foge a água, né? A gente vê numa figurinha mais bonitinha, né? A gente vê isso aqui, né? Como se fosse um sanduíchezinho a nossa membrana, né? Você percebe aqui, ó. Aqui como se fosse o lado de fora, lá embaixo, o lado de dentro, né? Parece um waffle, né? Uma bicamada fosfolipídica. Tá vendo as bolinhas? Elas, a camada fosfórica, elas são hidrofílicas, têm afinidade à água. Então, ou seja, são atraídas pela água, tanto dessa parte de fora, que é rica em água, quanto a parte de dentro. Já a camada do meio se volta para dentro, é hidrofóbica, foge à água, né? Mas, enfim, é uma bicamada fosfolipídica. Interessante que quando você olha uma membrana celular, a gente acha muita coisa numa membrana. Não simplesmente essas substâncias, fósforo, né? O fosfolipídio, né? Fosfolipídio. A gente acha várias coisas mergulhadas nela. Você percebe que você tem aqui tipo uma bola mergulhada. Aqui, ó. Você percebe que essa coisa ela está dando, digamos que ela tem contato, né? Tanto do meio extra, do lado de fora, quanto do lado de dentro. Ó. Tá aqui. Ela tem acesso. Você está vendo de cima aqui, tá vendo? Ó? Na verdade, essas coisas que vocês estão observando aqui na membrana são as famosas proteínas da membrana. Proteínas. O que você pode chamar, grosso modo, por enquanto, de canais. Diferente dos poros que vocês ouviram eu falar nas GAP. Porque se fosse um poro, você veria isso daqui, ó. Ou seja, algo sempre aberto, assim, ó, tá vendo? Como se um tubo aberto. Tá vendo? A bicamada fosfolipídica, o lado de fora da célula, o lado de dentro da célula, as proteínas de membrana. Aí você vê um túnel aqui, ó. É uma GAP. Aí você percebe que existem proteínas que não. São os canais. Que, na verdade, essas proteínas que ficam mergulhadas na membrana, ou elas mexem, elas podem mudar a sua forma. Ou seja, ou elas mudam a forma fechando ou mudam a forma abrindo. Então você imagine que na membrana pode ter um tubo de PVC e tá ali, ele está reto sempre, dando passagem do lado de fora e do lado de dentro. Isso não vai acontecer. Só vai acontecer entre a junção de duas células, de sinapse elétrica. Agora, quando você fala de uma membrana celular que tem o lado extra e o lado intra, o que você observa de proteínas são proteínas que como se elas torcessem. Fecha e abre. Fecha e abre. A proteína muda. Ou seja, abre e fecha. Fala assim, canal de sódio. Você sabe que eu estou falando de uma proteína da membrana. Só deixa o sódio passar. Tem canal de potássio? Tem. Só deixa o potássio passar. Tem canal de cloreto? Sim, que só deixa o cloreto passar. Então, cada íon desse tem o seu próprio canal, que vai passar por ele, se a membrana permitir. Como que ela vai permitir? Abrindo e fechando esse canal. E claro que isso gasta energia, isso gasta ATP. Certo? Por enquanto é isso. Então, a função da membrana celular é selecionar o que vai entrar e o que vai sair. Como? Controlando a entrada de substâncias através de seus canais. Perfeito? Tá. Para que ela vai fazer isso, professor? Vamos lá. Por parte. Vamos lá. Ok. Vamos lá.
Aí, de repente, você olha aqui, ó, vamos pegar aqui que é mais... Aqui, ó, depois eu estou passando agora. Você tem uma membrana celular. Aqui, né? Digamos que aqui, onde está esse monte de coisa escrita ao lado de fora aqui, do lado de dentro. Né? E aqui está a bicamada fosfolipídica, a barreira, a célula. Tem coisas que conseguem atravessar muito fácil, ó, a seta passando, ó. Passa, mas não passa por um canal, passa pela própria camada. É como se passasse por aqui, ó. É como se passasse reto aqui, ó, pela bicamada fosfolipídica. Não precisasse de passar por um canal, por exemplo, por uma proteína. Tem coisas que não atravessam essa camada. Nem tudo atravessa a sua célula. Não consegue. Ou a substância tem que ter a capacidade de se infiltrar pela bicamada fosfolipídica, ou ela tem que passar pelo canal. Um exemplo bem simplório que eu cheguei a falar para vocês na aula passada, perguntei, vamos falar de insulina, o hormônio. Insulina é um hormônio que vai atuar na membrana da célula para deixar a glicose entrar. A glicose não passa pela membrana. Embora seja uma molécula muito pequena, ela não consegue passar reto por aqui. Ela tem que passar por um canal. E quem você acha que vai abrir o canal para a glicose entrar? Só se um hormônio ligar nessa proteína, que é a insulina. Entende? Então, várias coisas podem ativar esses canais de cada substância que entra. Aqui eu estou dando exemplo do que eu já falei para vocês. A glicose. A glicose não vai passar pela célula, pela sua membrana ali. Vai passar pela membrana, mas pelo seu canal, o canal da glicose. Só que para esse canal permitir abrir e a glicose entrar, a insulina tem que tocar nele. Por isso que a gente fala, né? Eu falei para vocês. Vamos lá. Então, por exemplo, mas tem coisas que passam muito fácil. Pequenas moléculas, ó, o próprio oxigênio atravessa a camada, a membrana, sem precisar de passar por proteína nenhuma. O oxigênio. O CO2 atravessa, ó, muito fácil. Ó, passa muito fácil. O nitrogênio. Ó, o benzeno. Benzeno você encontra na gasolina, é substância química, né? Cola de sapateiro, enfim. Por que você fica meio... Você perde a consciência, você fica tonto, ébrio, quando a pessoa fica cheirando tinta, cola, dependendo, né? Porque essas substâncias são ricas em benzeno. E daí? Atravessa as membranas muito fácil, vai cair no seu cérebro muito fácil. Passa a barreira hematocefálica, né? Porque a gente tem aquela mania de achar que tudo que está na sua corrente sanguínea vai entrar em contato com os neurônios. Erro seu. Vocês sabem que existem as células da Gli, enfim, e os capilares dentro do cérebro são todos protegidos, né? Eles ficam envolvidos por células específicas que não são neurônios. As famosas células da glia, são os astrócitos, que envolvem, ou seja, nem tudo passa, né? Então, mas o benzeno passa pela membrana. Professor, Oi? As vitaminas que a gente toma, aqueles polivitamínicos, por exemplo, potássio, cálcio, essas coisas todas. Volta lá para poder ver aquele slide que você estava antes. Essas vitaminas, você toma, né, Felipe? Então, essas vitaminas, por exemplo, elas têm essa questão de ser íon positivo, alguma coisa assim? Porque, por exemplo, ó, magnésio, MG no magnésio? Sim. MG é o quê? Desculpa, falhou. Magnésio, né? Então, magnésio tem nos polivitamínicos, cálcio, tem potássio. Tá tudo aqui embaixo. Então, que tá tudo aí embaixo. Esses polivitamínicos que a gente toma, ele tem essa função de íon também? Depois de ingerido? Tem, só que aquilo que a gente ingere, na verdade, isso que você está falando não são vitaminas, são íons. Vitaminas você tem dois grupos, né? As hidrossolúveis e as lipossolúveis. Aí você tem o ácido ascórbico, a vitamina C, o complexo B, aí você tem a A, D, a E e a K, enfim. E você tem, na verdade, quando se fala polivitamínicos, a farmaco, é um grupo de substâncias que, além de vitaminas, você tem alguns sais minerais, que são íons, que tem essa contribuição. Então, como você está vendo aqui, o sódio,
potássio, magnésio, são substâncias que são íons. Tá vendo aqui, ó? Eu já ia chegar lá. E você está vendo que eles não conseguem passar pela membrana celular. E é engraçado, porque isso daqui são átomos, tá? Você imagina o etanol, que é uma molécula, que é o álcool, ó, passa simplesmente, por isso que a gente bebe e fica bêbado, ó, porque ele consegue sair do sangue para o cérebro rapidinho. Íons, isso aqui é muito menor do que uma molécula de álcool, não passa. Então, assim, se você tem, por exemplo, a necessidade de repor magnésio, é porque o magnésio ele vai formar outra substância química, ou seja, para você constituir alguma coisa. Então, eu tomo cálcio, para você fazer o fosfato de cálcio, para você fazer substâncias que fazem a matriz extracelular, sabe? Agora, esse cálcio que eu estou falando, esse potássio, esse sódio, são íons que ficam na corrente sanguínea, que são variáveis rígidas. Vocês lembram que eu falei homeostase? E uma das variáveis rígidas são os íons, e esses aqui. E se eles se alterarem um pouquinho para baixo, isso pode te matar. Então, quando você toma aqueles polivitamínicos, que não tem só vitamina lá, tem isso aqui também, na verdade é para você ajudar isso aqui na formação de outras substâncias. Por exemplo, o seu dente, os seus ossos, são formados por um mineral chamado hidroxiapatita. Não precisa decorar isso não. É um dos minerais mais duros que nós temos. A constituição da hidroxiapatita é o cálcio, tem o sódio, então servem para matriz. Agora, para manter a concentração no sangue dessas substâncias, para gerar esse potencial elétrico, eles não têm essa função. Não tem. Ou seja, quando você ingere, ele não tem a função de desestabilizar o que você já tem, né? Não, nenhuma. O perigo é se você comer, por exemplo, sódio. Sódio você acha no sal de cozinha. Se você comer cloreto de sódio demais, o sódio você vai ficar hipertenso. Entendeu? Mas não desestabiliza, não tem problema nenhum. Só que você pode tomar esse polivitamínico, você pode tomar à vontade. Por exemplo, o potássio. O potássio, que é a vitamina K, teoricamente, gente sabe que pessoas que são... Não entendi, peraí. Não, potássio não é vitamina K, não. Potássio é uma coisa, a vitamina K é outra coisa, que é a filoquinona. Ou seja, não tem nada a ver com esse... Nada a ver. Tá falhando muito o microfone. Entendi. Agora... Não tem nada a ver. Vitamina K é uma coisa. Isso aqui é um átomo que tem na tabela periódica, que é o potássio. A vitamina K, ela tem esse nome porque ela, enfim, vocês vão dando. Porque o nome dela é filoquinona e ela ajuda na coagulação sanguínea, as funções dela. Inclusive, dificilmente você vai ter deficiência de vitamina K porque ela é produzida pelas bactérias do intestino. Enfim, ela ajuda no mecanismo de coagulação sanguínea e tal. Mas o que eu estou te falando aqui, isso aqui não é vitamina K, não. Isso é um átomo, um potássio. É diferente. Sódio, cloreto, cálcio. Em vitamina você tem a A, a D, a E e a K. Essas 4 são lipossolúveis. Essa aí, se você tomar em excesso, passa mal. Você pode ficar doente. Você pode ter uma hipervitaminose. Né? Um exemplo de quando o médico pode usar de uma hipervitaminose para te tratar. A vitamina A, por exemplo. Quer ver? Vocês já ouviram falar daquela droga que a pessoa usa para... O médico passa para a pessoa que tem acne, que é cheio de restrição para tomar. Se for muito jovem, não toma. Cada mês tem que fazer exame de sangue para ver como é que está o fígado, as transaminases hepáticas. É o Roacutan, professor? O Roacutan. O Roacutan, o nome da droga é isotretinoína. A isotretinoína é o nome da vitamina A. O que é? Curiosidade. A, D, E e K. Essas 4 vitaminas, elas são lipossolúveis. O que significa? Que elas se acumulam no seu corpo. Então, se você tomá-las demais, elas vão se acumular e você não consegue eliminar ela em tempo, em excesso. E elas te fazem mal em excesso. E a vitamina A em excesso dá esse ressecamento na pele. Você para de produzir esse óleo. Tem pessoas que produzem demais, a bactéria se alimenta, que é a acne. Então, o médico dá aquele excesso de vitamina A, que é a isotretinoína, que é o Roacutan, para você ter aquele ressecamento cutâneo para você reduzir a acne. Né? A vitamina D, por exemplo, você não chega, me dá a vitamina D se eu tomar excesso, você morre.
Diferente da vitamina do complexo B, que é hidrossolúvel. Você pode tomar 1 quilo, você urina tudo, vai tudo embora. Vitamina C. Eu comprei um Cebion de 2 miligramas, beleza. Você só de 2 gramas, né? Vendi aquelas pastilhas assim, né? Você joga na água. Nosso organismo só precisa de 157 miligramas dias de ácido ascórbico, a vitamina C. E o resto, urina. Então a pessoa às vezes está torrando dinheiro nessas vitaminas C assim. Uma folha de alface que você come já tem vitamina C o suficiente. Uma laranja, então, vixe, de pensar. Porque você só vai utilizar aquilo que você precisa, o resto você urina. Vitamina do complexo B também, B1, B2, B3, a B6, a B12, mesma coisa. Então, uma verdura que você come, uma fruta cítrica que você come, uma proteína que você comeu, acabou. E vitamina, e existe uma vitamina que você só acha em alimentos de origem animal, não acha em vegetal. Acho que não sei se já falei. Que é a B12, que é cianocobalamina. B12, você só acha em alimentos de origem animal, leite, ovos e carne. Você não acha em vegetais de jeito nenhum. Por isso que aquelas pessoas que fazem redução de estômago, que dá aquela restrição de dieta, ou aquelas pessoas que são veganas, né? É restrito, não tomam não comem nem ovos nem leite, tem que sempre ficar esperto com a B12, porque ela causa anemia, chamada de anemia megaloblástica, anemia grave. Então tem que ficar, aí tem que de vez em quando dar uma olhadinha para ver se está certo, para fazer uma reposição da B12. Tá? Mas isso que eu estou falando não são vitaminas, são íons, átomos. Tá bom? Tá bom, tirou a dúvida. Show. Então perceba, ó, água passa, glicerol, ó, gordura passa, ó, etanol. Agora, olha que interessante, ó, a membrana aqui, tem coisa que a membrana repele, ela expulsa, ela não deixa passar por ela. E se for entrar, tem que entrar por um local. Você sabe que são essas proteínas. Olha que interessante, ó. Está escrito aqui que é repelido, ó, aminoácido. E olha que interessante, está escrito aqui, ó, moléculas grandes, né? Moléculas grandes, ó. O aminoácido é grande. E você já sabe, vocês vão ser profissionais da saúde, sabem que minimamente, na bioquímica, minimamente, para que serve um aminoácido? Para construir proteína, certo? Então, vocês estão vendo vários quadradinhos aqui, ó, de cada pessoa aqui na tela aqui. Então, você imagina, cada pessoazinha dessa aqui é um aminoácido. Valina, leucina, isoleucina, não importa. Quando você vai ligando um aminoácido no outro, você forma uma proteína. Então, o que é um aminoácido? São os tijolos estruturais que vão formar uma proteína. Se você desmontar a proteína, o que você vai desmontando dela? Você vai arrancando aminoácido. Para isso é que serve. Então, você percebe que nem o aminoácido passa pela membrana da célula. Quem sabe uma proteína? Se um aminoácido é um tijolo que faz a parede, que a parede seria a proteína, se o aminoácido não é absorvido pela membrana da célula, imagina a parede, que é a proteína. Aí você fala assim, estou tomando um colágeno. Por via oral, porque doutor fulano passou, minha amiga passou, que o colágeno faz bem para a pele, que é a proteína que eu estou tomando. Colágeno é uma proteína enorme, formada por vários aminoácidos. Nem o aminoácido consegue entrar na sua célula. O que acontece com esse colágeno que você come por via oral? Ao chegar no estômago, ele é quebrado em aminoácidos. E ao entrar no estômago, no intestino, aí o intestino vai conseguir absorver esse aminoácido por um seu canal específico de membrana, que vai para o fígado. Aí o seu fígado refaz em qualquer outra proteína. Então, se você toma pastilha, bala de colágeno, tá rasgando. Não vai resolver nada. Tá? Rasgando. Então, percebam. Ô, professor, Oi. então é só vendido isso para a empresa farmacêutica ganhar mais dinheiro? Isso. Nossa. A gente chama isso de fármaco BO. Bom para otário.
É isso. Na verdade, BO significa bonificado. O que é bonificado? Porque o farmacêutico ele recebe a bonificação quando ele vende para você, porque não tem função terapêutica. A mulherada ficou triste. É verdade, é melhor comer pé de galinha e mocotó. Tem mais proteína mesmo, tá certo. Ficar chupando, sabe? Ficar chupando o ossinho da galinha. Não adianta, gente, não adianta. Porque é o seguinte, quando a gente vai ficando velho, a gente vai perdendo a produção de muitas coisas vai se perdendo no corpo. Uma das produções de proteína que se diminui é o colágeno. Então, se você pegar a sua pele e puxar assim, ó, você vê que sua pele volta na hora e tal. Se você pegar a pele de um idoso e puxar, você vê que ela demora um pouquinho mais a voltar, às vezes, né? Ou seja, porque a produção de colágeno dele é sua, vai reduzindo ao longo do tempo. Colágeno, elastina, proteínas elásticas. E isso vai te dando essa marca de expressão, a famosa ruga. Bom, você consegue fazer com que uma célula produza mais colágeno, mas não dando colágeno via oral para a pessoa. Você tem que estimular a célula a produzir. Aí você tem que ir no médico, dermatologista, que ele vai queimar a tua cara toda. Você já viu aquelas pessoas que fazem laser no rosto, aí faz aquela queimadura de propósito no rosto, aí parece que encostou o rosto na chapa de uma misteira, assim, ó. Aí fica um monte de quadriculado assim, queimado. Lorena fez isso no semestre passado. Oi? Lembra da Lorena? Ela fez isso no semestre Não passado. lembro. Fez? Então, a cara toda por quê? Então, você vê que tem pontinho queimado ou não queimado? Lembra disso? Que fica queimado, fica parece com um monte de quadradinho assim, né? O que é isso? Ou seja, na verdade, essa queimadura não destrói a célula. Dá aquela, né? Só que a célula do lado não foi queimada. Então, você induz ela a produzir mais colágeno. E a do lado, aí a outra produz. Ou seja, é uma maneira de você induzir através da lesão celular. Ou com esses ácidos que vocês... Ácido retinóico, que vocês passam no rosto, sabe? Que não pode tomar queimado. E isso estimula. Agora, o fato de você pegar uma proteína enorme, que é um colágeno, você vai comer o colágeno. O colágeno vai atravessar a barreira do intestino, vai lá para o seu sangue, a célula vai utilizar aquele colágeno. É como se você estivesse botando fogo na Bíblia, falando isso para um fisiologista. É impossível, isso não existe. Isso é heresia fisiológica, bioquímica, farmacológica, entendeu? Não adianta. O que você mais precisa de proteína no teu corpo é a albumina, que é a proteína principal da sua corrente sanguínea, fica rodando lá. Então, basicamente, quase tudo que você come de proteína, carne, vem do leite, vai ser retransformado em albumina lá. Pois é, Kézia. Ainda bem que a ciência existe para nos salvar. A gente viveu a mentira. É bom para passar no cabelo. Tem aquelas queratina, passa no cabelo. Mas vocês já brincaram de, quando a gente é criança, de passar cola na mão? Aí a cola seca, aí fica lisinho? Exatamente. Molha a tua mão. Desmancha tudo. A ideia do cabelo é mais ou menos isso. Que vai penetrar na fibra do cabelo. Então dá aquela encapada, né? Mas você não, a ideia de passar a gelatina incolor, né, que seria o colágeno no cabelo, é para substituir o gel mesmo. Porque o gel tem muito produto químico que acaba com o cabelo. E a gelatina endurece, não. Né? Porque a gelatina ela é rica em proteína e colágeno. Ela dá. Agora, eu nunca passei gelatina no cabelo, dá certo? Dá, fica massa. Mas não vai ficar com mosca em volta, não? Doce aquilo, não? Não, você compra aquela gelatina incolor. Tô brincando. Sabe que não? É sério mesmo que usa isso? Legal. Quem tem fica lindo. Passar e depois amassar o cabelo, o cacho fica bem encaixadinho, bem definido, não fica pesado e não fica cheio de creme. Porque, por exemplo, tem muita gente que tem o creme, ele tem muito óleo para cabelo cacheado. E tem gente que produz muita acne. Por causa do óleo no cabelo, acaba ficando com o rosto todo cheio de color no cabelo. Mas aí tem uma concentraçãozinha que não pode ser muito, senão fica duro pra caramba, depois não consegue. Então, assim, igual a Kézia falou, meu nutricionista me mandou comer muita gelatina sem sabor. É legal, porque a gelatina sem sabor, porque ela não tem doce, não tem açúcar, você não vai ficar diabética, obesa, obesidade.
mas ela vai te dar muita proteína, mas essa proteína você vai usar em aminoácido, ou seja, você vai entregar muito aminoácido para o seu corpo, você entendeu? É uma forma de você comer muita proteína numa concentração menor, né? É bom, né? Enfim, fica por aí, né? Vamos lá. Eu não poderia trabalhar, eu ia perder emprego rapidinho. Se fosse trabalhar nessas casas de suplementação, eu ia perder emprego no mesmo dia. Tá vendo? Ó, a glicose aqui, ó, nem a glicose passa, ó. Tá vendo? Ó? Enfim. Agora, íons, ó, o sódio não passa, o potássio. Professor, mas como você falou que a membrana fica tirando um e botando o outro? Pois é, não passa por ela, passa pelas famosas proteínas de membrana. Cada íon desse aqui, ó, hidrogênio, sódio, potássio, cloreto, não quero que vocês decorem nada disso aqui. São átomos. Não passam pela membrana, são repelidos. Então, daí a necessidade de, na membrana, ter essas famosas proteínas. E vamos lá. Vamos para frente. Né? Então, já vou adiantar aqui para vocês, para ser bem objetivo, para não ficar... Não precisa decorar números nem nada. Como você está vendo aqui, ó, que vem desse lado aqui, ó. Aqui você tem, por exemplo, uma membrana aqui, bonitinho, dentro, lado de dentro da célula, aqui do lado de fora. Você percebe que se naturalmente, do lado de fora, a membrana ficou tirando esse sódio aqui, e existe uma concentração muito pequenininha do lado de dentro, você chega a qual conclusão? Que existe uma concentração de sódio muito maior do lado de fora do que do lado de dentro. Aí eu vou perguntar, se o sódio encontrar qualquer portinha para ele entrar, e ele não vai passar pela membrana, porque a membrana repele, mas se ele encontrar uma porta que ele caiba e esteja aberta para ele vai entrar ou ele vai sair? Vai entrar. Ele vai Vai entrar. entrar. Por que ele vai entrar? Porque na natureza, as substâncias, elas sempre buscam equilíbrio. Então, se de repente a membrana está tirando uma substância para fora, né, tirando para fora, olha, está colocando para fora, eu vou concentrar mais ela do que dentro. Só que na substância, na natureza, as substâncias buscam equilíbrio. Tudo busca, né? Só a gente, que ser humano, que não encontra. Busca equilíbrio. Então, de repente, o que acontece? Se o sódio puder, ele vai querer igualar um do lado externo com o interno. E vai passar correndo para dentro. Então, ele até mostrou aqui no desenho, ó. Vamos por parte. Tá vendo, ó? Um monte de seta vermelha com sódio entrando. Porque se ele puder, ele entra. Se eu vier do outro lado aqui, ó, você percebe que eu disse para vocês que o potássio ele está muito mais concentrado do lado de dentro. Qualquer oportunidade que ele tiver, ele vai querer fazer o quê? Sair, ó. Tá vendo? Sair. Pois é, professor, mas aí já começa... Você está explicando e você explicou só que o sódio sempre vai ficar do lado de fora e a membrana fica tirando ele da célula. Se ele puder, ele entra. Se a membrana deixar pelas proteínas dele. Ok. E o potássio sempre vai ficar do lado de dentro. É isso aí. E se ele puder, ele vai sair. Tá, mas e aí? E aí que é o seguinte. Quando você vai estudar, você vê isso aqui, ó. Você vê uma membrana, uma célula, um monte de cargazinhas positivas aqui beirando a membrana, ó, perto da membrana. Positivo. Ah, eu entendo por que é positivo. Eu entendo porque quando eu vou ver, e o Hélio, professor, o Hélio falou, e o livro falou, e constantemente a célula fica arrancando, tirando o sódio de dentro dela. Então você vê, e o sódio tem uma carga positiva. Eu entendi, perfeito. Aí você, beleza, mas o Hélio falou também que a membrana fica de propósito colocando, enriquecendo aqui de potássio. Aí você vê aqui, ó, um monte de carga negativa. Ups. E o que fica pior, quando ele tenta te botar em desenho. Porque ele faz isso aqui com você ainda, ó. Aqui, ó. Ele faz assim com você, ó. Ó, digamos que isso aqui seja um axônio, por exemplo, em repouso, né? Ou que fosse qualquer célula, como ele está fazendo aqui. Percebam que isso é um voltímetro, né? Voltímetro que você coloca lá na tomada, você mede a voltagem. E existe voltímetros para célula, tá, gente? É uma técnica difícil, mas dá para fazer. Né? Quando ele colocou um voltímetro aqui, ó, ele espetou no axônio, olha, ele está desenhando aqui no livro, ele vai desenhar um monte de cargas positivas dentro. Beleza, entendi, porque o sódio está fora.
Mas olha, ele botou carga negativa. E quando ele vai te dar um valor, ó, ele te dá um valor negativo do lado de dentro. Você fala, como? Porque dentro está cheio de potássio, que tem carga positiva, como o sódio. Aí você vem nessa célula. Olha aqui, ó. A membrana, um monte de cargas positivas. Beleza. E de repente aqui, ok. Né? Quando ele alfineta, coloca algo que vai medir a voltagem dessa célula, está em repouso, está vendo aqui o gráfico a zero? O asterisco significa o momento que ele enfiou na célula. Olha o que aconteceu com o potencial da membrana. Ó. Foi para menos 70, menos 80, menos 90. Ó. Foi para um valor negativo. Aí você fala, como? E se o lado de dentro está cheio de potássio e o potássio tem uma carga positiva? É isso que no início do potencial de ação os livros querem te explicar. E, na verdade, você começa a aprender como uma célula gera corrente elétrica a partir do repouso dela. E isso se chama potencial de membrana, que é o potencial de repouso dela, não está fazendo nada. E quando você vai estudar potencial de repouso, eles te falam que a carga é negativa. Mas eu acabei de falar que dentro é positivo. E eles até dão valores. Hoje se dá valor. E, na verdade, só para fim de curiosidade, ó, olha que bonitinho isso aqui, ó. E, na verdade, isso aqui que eu estou falando para vocês já se conhece desde 1888, tá, gente? A equação de Nernst, o alemão Walter Nernst, o que ele fez? Na época, não tinha voltímetro para botar em célula. Fazia-se tudo cálculos. Olha as equações. Né? Então, esses valores que vocês viram aqui, de menos 90 e tal, menos 70, a gente sabe que está em repouso porque já se consegue colocar um aparelho numa célula e mensurar o quanto de eletricidade tem e negativo. Então, existiam cálculos complicadíssimos. Olha aqui, equação de Goldman-Hodgkin-Katz. Não quero que vocês saibam, só para vocês terem uma ideia de como é que era na época. Ninguém reclamava, fazia. O sódio, o potássio, o cloreto, enfim. Mas a questão é, por que uma célula em repouso, já que você, Eli, me falou que o lado de fora tem sódio, eu entendo que tem um monte de cargas positivas, e o lado de dentro, de propósito, ela fica colocando potássio, então ela fica criando esse desbalanço entre esses dois íons propositalmente. Quando você alfineta o voltímetro, negativo, ó, caiu, negativo. Pois é. Na verdade, aqui de novo, ó. Você tem uma célula, aí você coloca o eletrodo nela. Na hora que você coloca o eletrodo nela, aqui, ó, introduziu o eletrodo para medir. Vem para negativo. Olha o zero aqui, ó, caiu. Aí você desiste de estudar. Quando você começa a ler, parei. Não tem como. Pois é. Não é tão difícil quando você imagina entender por que em repouso, sempre que se você pudesse medir a corrente elétrica de uma célula, vamos dizer assim, grosso modo, você vai encontrar um valor negativo. Então vamos lá. E é isso que você vai ver. Então, na verdade, como é que funciona? A membrana celular, digamos que essa faixa amarela aqui é a membrana celular, ok. O lado de fora, o lado de dentro. Extracelular e intracelular. Ponto. E eu não disse para vocês que a membrana, constantemente, ela fica tirando sódio na célula. Você está vendo a seta aqui, ó, passando por uma proteína de membrana aqui. Ela está tirando o sódio, arrancando, tirei o sódio. E está botando potássio. Lembra que eu falei que ela tira o sódio e coloca potássio? Só que esses dois íons têm cargas positivas, tanto o sódio quanto o potássio. Então isso aqui é uma bomba. O que é uma bomba? Na verdade, é algo que fica funcionando constantemente na célula. Tanto que ela é chamada de bomba de sódio-potássio. Por quê? Ao mesmo tempo que ela tira o sódio da célula, isso aqui é como se fosse uma proteína desenhada, essas duas coisas, né? Passa por entre ela, tá vendo? Então, ao mesmo tempo que ela tira o sódio, para deixar aqui muito rico em sódio lá de fora, ela pega o sódio, o potássio lá de dentro, de fora, e coloca para dentro, deixando o lado de dentro rico em potássio. Então, por isso é uma bomba de sódio e potássio. Ela até chama bomba de sódio e potássio ATPase, porque gasta ATP. Eles chamam de bomba de sódio. Sim, professor, mas aí não dá para entender ainda a sua explicação, por que fica negativo. Porque, ok, agora eu entendi quem na membrana faz isso. Na verdade, a membrana tem essa função de tirar o sódio e botar o potássio. E ela faz isso por onde? Por uma bomba.
chamada bomba de sódio e potássio. Mas olha só, se você está tirando o sódio, que tem carga positiva, o íon, eu entendo por que aqui fora fica positivo, como viu no desenho. Mas, ao mesmo tempo, ela não está botando potássio? Aí eu falo, tá, mas o potássio tem carga positiva? E aqui dentro, lá em cima, várias me mostrou cargas negativas. E se eu colocar um voltímetro aqui, ele vai me dar um valor negativo. Eu continuo sem entender. Aí é que está o pulo do gato. Qual é? Que a bomba de sódio ela não faz isso de forma igual. E o seu entendimento do voltímetro não é tão certo. Porque, na verdade, ela funciona assim, ó. Mesma coisa, ó, a membraninha em pretinho, né? Lado de fora, lado de dentro. Aí você tem a proteína aqui. O que essa bomba de sódio e potássio faz? Ela está tirando sódio, como você está vendo aqui a seta para fora, tirando de dentro da célula, botando para fora, enchendo o lado externo de sódio. E tirando e pegando potássio e botando para dentro, enchendo o lado interno de potássio, que tem carga positiva. Só que ela faz isso nesta seguinte proporção: 3 sódios ao mesmo tempo e ela repõe 2 potássios. Então, não é 1 para 1 assim, ó. 1 para 1. Aí você fala, continua sem entender. Porque o sódio é positivo, ok, o potássio continua. Pois é. Quando você coloca o voltímetro e você vê um valor negativo, o voltímetro está te falando assim que é negativo. Não existe corrente elétrica negativa. O voltímetro está te falando assim, ó, turma de psicologia, comparado com o lado de fora, o lado de dentro tem uma deficiência de cargas positivas se você comparar com fora. O voltímetro não sabe quem é sódio e quem é potássio. Só que ele está te falando assim, ó, como a retirada é desigual, ou seja, eu estou tirando 3 íons que têm cargas positivas e eu estou colocando apenas 2. Então, fora é positivo e dentro também é positivo. Só que o voltímetro fala assim, ó, do lado de fora tem muito mais cargas positivas se você comparar com a quantidade de cargas positivas de dentro. Por isso que você encontra isso aqui, ó, esses valores negativos sempre desenhados assim, ó. Não é que dentro tem cargas positivas, é que a bomba de sódio está funcionando aqui com ela em repouso. Ela está tirando ao mesmo tempo que ela tira 3 sódio, ela só está repondo com 2 potássios. Então, ou seja, o lado de fora tem carga positiva, o lado de dentro tem também. Só que comparado com dentro, fora tem mais, porque é 3 para 2 a relação. Aí o voltímetro te dá isso aqui, ó, negativo. Por que menos 90? Porque o valor, por que menos? Porque o lado de fora tem muito mais cargas positivas se você comparar com o lado de dentro. E quem faz isso? A membrana. Quem especificamente na membrana faz isso? A bomba de sódio potássio. Ou seja, para cada 3 íons positivos que ela tira, ela só repõe 2. Isso é o potencial de repouso, por isso que é negativo. Então, quando nós vamos estudar, por exemplo, aqui para frente, neurotransmissão, por exemplo, a parte específica do neurônio, você sempre vai ver figuras com o neurônio em repouso exatamente dessa forma, quando o fármaco vai agir. Aquela forma que eu mostrei para vocês. Agora você entende, ó. Por que aqui tudo fora é positivo e dentro é negativo? Simplesmente por uma convenção física. Porque em repouso aqui, quem está atuando nesse neurônio que está em repouso é essa bomba de sódio e potássio. Tem várias bombas, né? Não é só uma proteína de membrana. Ela está tirando sódio constantemente, então ela está enriquecendo o meio externo de sódio. Beleza. E ela está colocando o potássio para dentro, então ela está enriquecendo o meio interno de potássio, que é positivo. Por que negativo? Só que essa relação de íons não é igual desses íons positivos. São 3 para fora e 2 para dentro, o que dá uma deficiência de cargas positivas quando você compara com o lado de fora. Por isso que você vê esse desenho negativo aqui, em repouso. Certo? Vamos lá. Então, primeira coisa. Potencial de membrana, que é em repouso. Você sempre vai ver dessa forma. Positivo fora e negativo dentro. Por quê? Porque tem cargas negativas dentro? Não. Porque em repouso, a célula fica membrana, fica tirando sódio
e colocando potássio. Mas os dois têm cargas positivas. Como é que dentro fica negativo? Porque ela tira 3 para 2. Ou seja, aí o voltímetro fala assim, do lado de dentro tem menos cargas positivas comparado com o lado de fora. Por isso que quando você coloca lá para medir, ele te dá um valor negativo. 3 para 2, 3 para 2. Por isso que está negativo. Como é que é o nome disso? Potencial de membrana. Percebam que não aconteceu nada em relação agora à corrente elétrica. Isso é em repouso. E essa diferença desses íons, que é o potencial de membrana, é importante agora você entender o que é a geração de uma corrente elétrica. Ó, então vamos lá. Porque se de repente, ó, vamos aqui, ó. É isso aqui, ó. A bomba de sódio, 3 sódios, saiu 3. Gasta energia, né? Botou 3 para fora. Só que ela vai colocar 2 potássio. Perfeito. Ou seja, o que acontece? O lado de fora tem muito mais cargas positivas comparado com dentro. Por isso que a gente dá um monte de valor negativo aqui dentro. É o potencial de repouso. E a membrana que está fazendo isso. Então percebam que propositalmente ela tá encharcando o lado de fora de sódio. E propositalmente ela está encharcando o lado de dentro de potássio. Então ela está criando uma diferença proposital entre o sódio e o potássio dos dois lados. Isso é primordial. Como é que se chama essa diferença entre entre esses dois íons? Potencial de membrana. Perfeito. Então vamos lá. Então já se sabe, olha aqui, ó, extracelular e intracelular. Então, olha que tranquilidade. Sódio. Aqui é a unidade, né? Milha equivalente litro, não importa. Sódio. Extra e intra. Você observa que o sódio fica muito mais concentrado do lado de fora quando comparado do lado de dentro. Tá aqui, tá vendo? Se eu olhar o potássio, você vai ver que o potássio está muito mais concentrado intra do que fora. É o inverso, ó. Tá vendo? Ele até deu mais um aqui, o cloreto. Esse tem carga negativa. Ele, naturalmente, alguma coisa, alguém, né? Não é aquela bomba de sódio, que só funciona para as outras, fica tirando o cloreto constantemente, botando ele fora, para você comparar com dentro. Então, só pelo que você falou aí também, além do sódio ficar fora, o cloreto também fica fora. Fica fora. Então, se o cloreto... Não. Tem alguma definição de potencial de membrana? Para você falar, só para eu poder anotar aqui e conseguir lembrar de forma clara. Você explicou como é que funciona agora? É quando a membrana está em repouso. É quando a membrana está em repouso, potencial de repouso ou potencial de membrana. É quando a célula está em repouso. Quando a membrana está em repouso, né? A membrana da célula, perfeito, está em repouso, né? Gerando essa diferença entre o sódio e o potássio. Ou seja, mais sódio fora e mais potássio dentro. Então percebam que esse potencial de repouso ou potencial de membrana é a mesma coisa, né? É o início do potencial de ação. É uma criação de um ambiente propício para gerar uma corrente elétrica. Então você tem que entender agora na cabeça que o sódio está fora lá, ó, esperando o quê? Qualquer oportunidade que ele tiver, ele vai fazer o quê? Entrar ou sair? O sódio. Opa, tá anotando? Ah, tá, o sódio ele vai querer entrar. Vai querer entrar. Perfeito. Agora olha que interessante. Só olhando para mim vocês aqui, se de repente a membrana ficou de propósito jogando o sódio para fora e ela precisa de gerar uma corrente de elétrons por ela, é só ela fazer o quê com os canais de sódio? Abrir. O sódio vai fazer o quê? Sair de fora e ir para dentro. E gerar diferença, né? Eu estou passando uma corrente de íons. São átomos. E juntamente vem os elétrons. Passa. Então ela cria isso de propósito. Como assim, professor? Vamos lá. Ó. Tá vendo? Olha só. Para cá agora, ó. Pois, nossa, não decora nada. O que você tem que saber? Tem que saber isso aqui, ó. Você tem que saber que do sódio, tá vendo aqui, ó? Para mim, do sódio,
o sódio fica mais concentrado do lado de fora, tá vendo? Você tem que saber que o potássio fica mais concentrado do lado de dentro. O que você está vendo aqui, ó? O sódio e uma célula. Tá vendo? 142 fora, 10 dentro. Ó, o potássio. 140 fora, 4 dentro. Quem está fazendo isso? A membrana. Quem está fazendo isso na membrana? A bomba de sódio e potássio. O que ela está fazendo? Tirando o sódio e colocando o potássio. Então percebam, ela está criando uma diferença entre esses dois íons propositalmente, ó. Tá vendo? E você já entende, se eu perguntar assim, por que o potencial de repouso, ou por que uma célula em repouso, um voltímetro vai te mostrar um valor negativo? Porque isso daqui não é feito de maneira igual, não é tirado um sódio e colocado um potássio. Porque isso ia criar um padrão isoelétrico, igual 1:1. Ela tira sempre 3 sódios para colocar 2 potássios, ou seja, você está tirando 3 cargas positivas e repondo só com 2. Por isso que o voltímetro te dá negativo. Entende? Por isso que te dá negativo. Então, por enquanto, vocês têm que saber esses dois. Quem está fora e quem está dentro. O sódio está fora, em repouso, e o potássio está dentro, em repouso. Não estou gerando nada. Então, você me lembrando agora aqui, daqui para frente, quem está fora e quem está dentro, você já vai entender o que vai acontecer. Vamos lá. Logo, o que é a geração de uma corrente elétrica? Como que o neurônio gera eletricidade em você? Como que o seu coração lá, o seu nódo sinatrial que gera corrente elétrica, tem o meu marca-passo, todo mundo fala, tem o marca-passo cardíaco. Mas, o que acontece? Na verdade, o potencial de ação, ele começa como? Por uma alteração abrupta de quem? Do repouso, do potencial de repouso. Não era negativo? Lembra que eu expliquei por que era negativo? Por que era negativo? Era negativo porque estava só a bomba de sódio e potássio lá trabalhando, tirando 3 sódios e colocando só 2. Então, te dá um valor negativo por essa diferença de cargas positivas comparadas dentro com fora. Ou seja, fora tinha mais que dentro. De repente, o voltímetro está lá e detecta um valor positivo. Mais 50. E depois volta ao normal. Então, perceba que teve uma mudança, ó, uma mudança iônica. Alguma coisa, o que aconteceu aqui que mudou o valor para um tão negativo ficou positivo de repente lá no voltímetro? Pois é. A primeira coisa que vocês vão aprender chama-se despolarização. Professor, você está mudo? Eu acho que cai. Se eu tô mudo? Não, eu tô falando, tá me ouvindo não? Oi? Alô? Alô?